respiração suave e profunda, sentando numa posição confortável, de preferência com a coluna ereta, para que a respiração também fique mais livre. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Nos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Bem, hoje nós estamos no dia 3 de abril de 2024. Estamos na nossa quinta live de um seminário que pretende seguir até o dia 12 de junho, cujo tema é O Ciclo da Vida e da Morte, com o nosso irmão Ricardo Lindemann, para quem eu passo a palavra agora, enquanto presidente da Loja Estrela d'Alva, aqui em Juiz de Fora. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite e boas reflexões com o nosso irmão Ricardo a partir deste momento. Bem-vindos. Nos foi pedido, de várias formas, para falar sobre os elementais. É verdade que nós já estávamos falando sobre esse tema na reunião anterior. Eu acho que aí mesmo que aguçou a questão, a demanda de perguntas. Se existe um termo que é confuso na literatura teosófica, provavelmente porque há dificuldade de encontrar na língua portuguesa ou por decorrência da falha também na língua inglesa, tradução adequada para os termos sânscritos, que lá são mais precisos. Então, a palavra elementar, elementário, elemental e outras variantes acaba virando uma confusão na nossa literatura, porque às vezes está se referindo a um ser também conhecido como espírito da natureza. E aí aparecem nas diversas tradições os gnomos, as fadas, os elfos, as sílfides, as salamandras, as ondinas, os tritões. Então, esses são os espíritos da natureza referente aos respectivos elementos da Terra. Bom, eu não pus respectividade ao citar, mas da terra, da água, do fogo e do ar, certo? Não é destes elementais que nós vamos falar hoje. Então, estou começando por lógica negativa a explicar do que nós não estamos falando. Tá? Também falam de elementários
como sendo, isso aparece às vezes nas cartas dos mestres, pessoas falecidas e, eventualmente, por extensão, do resíduo desses seres quando sobem. Ou pode haver essa eventual interpretação. Também não estamos, em princípio, falando em encosto, em espíritos que estejam numa determinada frequência buscando satisfação imediata dos seus desejos, embora todas essas classificações eu devo mencionar, e sei que o Luiz é um grande pesquisador na área, né? Então eu devo mencionar a fonte dessas informações para facilitar aqueles que querem aprofundar o estudo. E é o plano astral do Leadbeater, onde ele cita o Luiz está armado ali, ó, tá vendo? A arma está até cintilante. Tá limpinha. Tá certo. Olha, então, eu estou querendo dizer que ele classifica aqui mais de 18 entidades. É difícil dar o número preciso, porque às vezes parece que na mesma categoria há subdivisões. Então, eu ponho de modo genérico mais de 18 com certeza, que poderão, inclusive, ser motivo eventual de manifestações ou incorporações. Não é o nosso objetivo imediato falar sobre isso, mas, eventualmente, esses seres, essas criaturas poderão aparecer ao longo do caminho. Nós vamos nos centrar hoje naquela porção da essência monádica elemental de um determinado plano, vamos supor, do terceiro reino elemental no plano astral, que foi, de alguma forma, agregada, separada, não sei se exagero dizendo individualizada, mas com certeza, de alguma forma, separada da grande massa daquela. Não sei se vocês gostariam de comparar com uma nuvem ou com. Enfim, uma parte daquela massa ficou assim separada e ativada pelo nosso átomo permanente. Eu acho que eu tentei explicar, não sei quanto eu fui, vamos dizer, bem-sucedido, de que cada vez que a alma, o eu superior, a alma imortal, como às vezes chamam também, desce novamente para uma reencarnação, estou evitando a palavra espírito justamente para não causar ainda mais confusão, porque o espírito está bem além, seria a Atma, né? Ou a mônada. Então, quando esse eu superior, esse corpo causal, ou movido pelas causas de encarnações anteriores, daí vem seu nome, é levado a se reencarnar, ele tem que se revestir de novas vestes. Eu estou sendo até redundante, mas é intencional, porque vou citar o Shloka 222 do Yoga Sutra, desculpe, da Bhagavad Gita, tal como o homem que, despojando-se de suas vestimentas velhas, toma outras novas, de igual modo o morador do corpo, despojando-se dos corpos gastos, entra em outros que são novos. Então, ele precisa de uma vestimenta para se apresentar naquele mundo, senão ele é um fantasma que não é visto por ninguém. Se nós não tivéssemos carne e osso, nós ficaríamos invisíveis. Isso não quer dizer que nós não existiríamos mais, mas nós não conseguiríamos interagir com os outros no mundo
físico, porque no mundo físico, para eu poder interagir, eu tenho que ter uma vestimenta física. Isso faz sentido. No mundo astral, eu tenho que ter uma vestimenta de matéria astral. No mundo mental, eu preciso ter uma vestimenta de matéria mental. Só que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender que a matéria mental é animada de vida dessas essências monádicas que eu estava falando e que, segregando aquele grupo, vamos chamar dessa onda do terceiro reino elemental, tem vida própria. Talvez a comparação fosse andar sobre um cavalo. O cavalo tem vida própria. O cavaleiro orienta, supõe-se, se ele tiver capacidade, é o que se espera de um cavaleiro, mas eu já contei para vocês de certa vez que eu fui conduzido pelo cavalo. Enfim, fiquei com pena dele e aí, babaus, né? Mas, de qualquer maneira, ele tem vida própria. E talvez a forma mais simples. Olha, em toda a literatura teosófica, eu não encontrei o assunto explicado de forma mais simples do que no Aos Pés do Mestre. Então, se alguém achar complicado, eu remeto para o Mingau. Mingauzinho teosófico. Dali, com certeza, não poderão dizer que está complicado. Tá? Parágrafo 6 se refere ao elemental astral. Diz assim, desculpe, parágrafo 7. Diz assim, errei de novo, é o 8, mas de qualquer forma, no 7 é dito: o corpo é teu animal, o cavalo sobre o qual montas. Por enquanto, ele está falando do corpo físico. Tá certo? Mas a analogia vale também para o plano astral. Só que ali não é exatamente um cavalo, mas é o reino elemental. Ok? O corpo astral tem seus desejos e os tem às dúzias. Alguém consegue entender que um corpo possa ter desejo? Isso está no parágrafo 5. Depende de autoobservação. Diz assim: mas o corpo e o homem são dois, e a vontade do homem não é sempre a que o corpo deseja. Se a pessoa não tiver um mínimo de autoobservação e autoconhecimento, ela não vai entender essa frase. Por isso, até certo ponto, faz sentido dizer que é um conhecimento esotérico. A começar porque é interno. Exo quer dizer isso, interno. É um conhecimento de dentro. Eu não tenho como ensinar isso para outra pessoa. Ela tem que sentir em si mesma. Alguma vez vocês desejaram fazer uma dieta, mas foram tentados por um pudim? Eu espero que eu não esteja aqui fazendo alusão a um novo problema. Ou na Páscoa, vem aqueles, não é, enormes ovos de chocolate, às vezes recheados, sabe, lá com mousse de chocolate, não sei mais o quê. Por favor, não quero causar nenhum problema. Daqui a pouco alguém sai correndo para a geladeira ou sei lá para onde estão os ovinhos, né? Também não quero perder a atenção de você. Mas há uma atração. Quem é que sente essa atração? O espírito. O espírito está fora do tempo e do espaço. Dizer que o espírito tem atração por uma coisa é uma contradição absoluta. É a veste que o espírito está usando. Só que nós temos uma tendência a achar que essa blusa aqui é inerte, é morta, sei lá como é que vocês vão chamar. Primeiro, o Blavatsky diz que não existe matéria morta. Isso está lá no Fundamentos de Filosofia Esotérica.
Segundo, esses agregados passam a ter uma certa vontade própria quando ficam juntos por muito tempo. Isso fica intensificado porque o espírito está usando aquele corpo feito assim daquela matéria e ele está recebendo assim estímulo. Esse corpo está sendo estimulado, ele fica vitalizado e aí ele começa a ter um impulso mais forte. Ele cria hábitos. Aí um vai gostar de cigarro, outro vai gostar de bebida, o terceiro vai para a luxúria, o quarto vai para a gula, ou pode ser tudo num só, porque ele pode aglomerar mais de um tipo de elemental dentro do seu corpo astral. E por aí o clarividente olha, vê a cor e sabe qual é o elemental que está dominante e quais as outras tendências que na aura se apresentam. Daí se vê as virtudes ou as fraquezas de um ser humano pela sua aura. Até aqui, será que eu exagerei muito? Eu vou ler, então, o parágrafo 8 inteiro. Vamos lá. O corpo astral tem seus desejos e os tem às dúzias. Ele quer que fiques irado, que diga as palavras ásperas, que sinta ciúmes, que sejas ávido por dinheiro, que invejes as posses de outras pessoas, que te entregues à depressão. Ele quer todas essas coisas e muitas mais, não porque deseje prejudicar-te. Olha, como é que um elemental poderia desejar me prejudicar se ele nem sabe que eu existo? Na cabeça dele, bom, para começar, que ele não tem cabeça, ele é menos inteligente que um mineral. Então, eu não sei como classificar isso. Que um vegetal. É menos inteligente que um musgo, que um líquen. Tá? Mas ele tem um instinto. E que instinto é esse? Não porque deseje prejudicar-te, mas porque gosta de vibrações violentas, isso ele gosta. E gosta de mudá-las constantemente. Difícil explicar como é que nós estamos ligados a ele. Esse é o motivo, na verdade, da palestra. Estamos ligados a essa veste e nós nutrimos essa veste, somos responsáveis por todas as emoções e desejos que ela sente. Porque eu tenho capacidade de aceitar uma emoção ou rejeitá-la. Embora, em geral, para nós falte treinamento nesse quesito. Aí alguém chega e diz, fulano, te acalma. Aí que o cara fica nervoso. Aí ele já quer partir para a briga. Mas quem é que está irritado? Vocês já fizeram essa pergunta? Quem é que está irritado? Quem é que está impaciente? Quem é que está querendo dizer uma palavra áspera? No meio de uma discussão, há algo dentro de nós que sempre quer dar a última palavra. Vocês já notaram esse impulso? Vocês acham que esse impulso vem do espírito? Eu vou dizer de novo: o espírito está fora do tempo e do espaço. É uma chama de vida em nós, a qual nós raramente ouvimos. Esse impulso vem do elemental. Tanto que depois eu posso me arrepender do que eu disse. Porque com a mente serena eu digo, mas eu não podia ter dito aquela palavra. Ah, pois é, mas agora eu já falei. Então, dizia Aristóteles que a palavra, tal como uma pedra, eu poderia botar também a flecha, depois de lançada, segue sua própria trajetória. Eu não tenho mais como
Falou, está falado. Agora só resta pedir desculpas e aceitar as consequências. Talvez tentar fazer algo em compensação. Aí sempre aparece o sujeito com aquele ramalhete de flores, tá? Para pedir desculpa depois da besteira que ele disse ou que ele fez. Esse filme é antigo, eu não vou aqui entrar de novo no cenário. Mas tu não queres nenhuma destas coisas e, portanto, deves discernir entre os teus desejos e os do teu corpo astral. Isto não é muito fácil porque as pessoas não costumam observar a si mesmas. Elas vão fazendo as coisas, como diz o povo, como dá na veneta. Então, elas são governadas pelo cavalo. É o cavalo que manda nelas. Não tem muito cocheiro nisso. Tá certo? O que eu não falei, talvez, com a devida intensidade até agora, é que uns 10% do desejo ou da emoção é o que acaba sobrando no corpo físico, depois que passa pelo sistema nervoso, seja o simpático ou parasimpático, ou o sistema nervoso central. Esse último nós temos mais controle, no outro menos. Mas aí a emoção vem e produz um constrangimento estomacal, algumas pessoas perdem o apetite, outras têm um problema intestinal quando é o medo, aí já tem que correr para o banheiro. O outro tem taquicardia, acelera o coração, daqui a pouco emudece, não consegue falar. Então, emotion é um movimento de dentro para fora, ex-emo, tá? Emotion e se subir entre os olhos, chora, e se sobrar por cima da cabeça, a pessoa pode até desmaiar se a emoção for forte. Então, esse movimento é do elemental. Dá para entender isso? A pessoa não controla completamente, começa a ter sudorese, taquicardia, vem a adrenalina, todo esse movimento de constrição, eventualmente, dos vasos sanguíneos, consome 90% da energia do desejo ou da emoção. Um fica lívido, o outro fica vermelho, as artérias aí começam a saltar. Eu conheço uns amigos que se a veia está pulando é porque ele está já a ponto de fazer uma besteira ou dizer uma barbaridade. Então é a hora de a gente dar uma voltinha, tomar um copo de água fria, mandar o sujeito tomar um banho frio, né? Preferência com sal grosso. Ele está dominado pelo elemental. Se ele tiver bêbado, aí o problema é grave. Porque sob influência do álcool, que reverte o fluxo natural dos chakras, em vez da energia do espírito conseguir descer e controlar, pela volatilidade, a energia passa do álcool a subir, e aí impede a energia que desce de ter o controle. As pessoas começam a ficar nervosas, tá? Não conseguem segurar uma caneta, um bisturi, sei lá, fazer. O grande problema do bêbado é conseguir acertar a chave na fechadura quando ele está voltando, sei lá que horas da madrugada. Já a luz está a meia luz ou está sem luz, aí ele não quer acordar as possíveis testemunhas. E aqui no prédio deu um problema, porque alguém resolveu botar aquele sensor que acende a luz automaticamente na escadaria. E houve reclamações. Eu acho interessante isso, porque, é claro, aí o cara é flagrado pelo sensor, e aí todo mundo vê que a luz acendeu, e o sujeito queria ter chegado pé ante pé, sem deixar vestígio. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas dá para entender que a pessoa vai perdendo a coordenação motora sob influência do álcool.
E aí, quem é que vocês acham que está mandando no comboio? Quem é que assume o comando? É o cavalo, não é mais o cocheiro. A pessoa não responde mais por si mesma. Se estiver dirigindo, é capaz de entrar numa árvore e dizer que foi a árvore que bebeu e atravessou sem olhar. Né? Ainda botam a culpa na árvore. Bom, fechando parênteses, é difícil entender que há várias vidas dentro de nós, que é um comboio, que não é um ser integrado. O yoga também é interpretado como integrar-se a si mesmo. Vou voltar para o livro, tentando explicar que depois da morte, que é o caso da página que estamos estudando, ok? Lá no capítulo O Elemental do Desejo, vocês querem um capítulo com nome melhor dado? Número 10, página 101, começa esse capítulo. Então, como já ocorreu a morte, a situação fica mais grave, porque o elemental sente que está entrando em decomposição por afinidade e não tem mais a âncora física. Tá? E aí ele entra em pânico. A pessoa em geral já fica com medo da morte pelo mesmo motivo. É o elemental que teme a morte, porque ele sabe que ele é uma entidade temporária, ele pode não saber dar discurso, mas ele sente que se morrer, ele vai ser despojado, o inquilino vai ser posto para fora, vai ser despejado do bem bom que ele está lá dentro do corpo astral, certo? Então, o senhor Liebiter chama isso de reordenação. Página 109. Vale o livro essa página. Quando a morte desintegra o corpo físico, inicia-se também a desintegração do corpo astral e o desarranjo das envolturas constituintes da personalidade. Eu costumo dizer o seguinte, que o corpo físico é o para-raio ou é a âncora desse comboio ou dessa embarcação, ou o nome que vocês queiram dar. Então, se tirar esse componente onde está tudo engatado, começa a haver uma decomposição generalizada. Não é que as células repentinamente morram. Existem aí algumas pesquisas de cabelos que continuam crescendo, de unhas que continuam crescendo, mas as células continuam em atividade independentemente, não como um organismo. O que saiu, o prana que saiu, que coordenava inteligentemente o corpo físico, esse saiu, e aí agora é o caos. Tá? A decomposição começou. A essência elemental, por instinto, percebe que a armação se desfaz e, temerosa de perder sua morada, sentiu que o inquilino foi embora e ela vai ser despejada junto com a mobília. No momento que o inquilino morreu, quem é que vai pagar o aluguel? O despejo está chegando. Certo? Ela sabe que ela vai ser retirada do ambiente. A essência elemental, por instinto, percebe que a armação se desfaz e, temerosa de perder a morada em que se fixou separadamente da massa coletiva, aquela matéria elemental está dispersa no astral, foi individualizada no corpo astral daquele indivíduo, e ela não quer perder isso e voltar para Geraldo Maracanã, ela quer ficar na cadeira cativa lá em cima, certo?
para acelerar sua involução, porque ela se sente motivada a ter mais energia para seguir o caminho que ela gosta, de emoções violentas e que mudem constantemente. Apresta-se para defender-se com muito engenho, não grande estratégia intelectual, mas um instinto de formar carapaça, pois reordena as partículas do corpo astral de forma a poderem resistir o maior tempo possível à desintegração. Então, ela se fecha, botando a parte dura para fora. Ela cria uma casca, a famosa casca grossa. Nisso se baseia a sua luta pela existência, já que tão logo se desintegre o corpo astral, deixará de ser uma entidade separada. Privilégio que ela não quer perder. Por meio dessa reordenação das partículas do corpo astral, a essência elemental mantém ainda, embora inconscientemente, seu poder sobre o homem, quer dizer, a alma que está ali aprisionada, ou usando aquele resto de veste agora no plano astral, pois dispõe em capas concêntricas a matéria mais densa do corpo astral, de sorte que, por estar em contato imediato com o exterior, recebe as vibrações acordes à sua natureza. Vira um filtro cinzento, grudento, viscoso, pantanoso, para usar as palavras de Platão, do sétimo suplano. Geralmente, a entidade elemental não interfere em nada na porção do corpo astral que sobressaia do físico, aquela auréola, aquela aura externa, e forme a aura luminosa. Mas abroquela-se no interior das capas densas que, durante a vida física, integraram a configuração do corpo carnal. Por quê? Porque ali era sólido. Então, é mais fácil para ela buscar a contraparte sólida e ali se estabelecer, formando uma casca. Mas esse processo traz fatais resultados para o progresso da alma, cujo interesse é retrair-se o mais intimamente possível, e a prolongação da vida astral é, portanto, indesejável. Porém, não é nisso que consiste todo o mal. É indesejável porque, a essa altura, a alma está desejando o contrário, ela quer subir para o céu, para mundos mais luminosos. Mas se vocês entenderam que o elemental está no arco descendente e busca vibrações mais densas e violentas, ele está lutando para ficar no inferninho aqui embaixo. Então, há interesses opostos. Um quer descer, outro quer subir. Vocês já leram Platão? Lá no Fedro e no Fédon. O Fédon tem a questão do pós-mortem. A discussão dos dois cavalos da biga, que um quer subir e o outro quer descer. Então, já há 2.400 anos estão tentando explicar isso. Pelo menos Platão fez a tentativa dele. Desde que a matéria mais densa se aglomera nas capas exteriores do corpo astral, unicamente por seu intermédio podem ser transmitidas as vibrações externas, e como cada modalidade de matéria responde a vibrações análogas, resulta que o homem só tem consciência da índole ínfima na matéria astral, correspondente naquele plano sumamente material, sem que possa perceber os aspectos superiores e mais formosos do plano. Ou seja, se me dão óculos escuros, eu vou enxergar um mundo escuro.
Mas o mundo pode estar claríssimo do lado de fora. Mas enquanto eu estiver usando aquelas lentes, tá? Outro dia eu fui fazer um exame de rotina no oftalmologista. E eu não costumo usar óculos escuros, até porque meus óculos são de grau. E dilataram minha pupila. Eu saí de lá que nem o Mister Magoo. Então, eu tinha pedido anteriormente para minha esposa os óculos escuros dela, que eu pus em cima, aliás, inverti, porque o dela era menor. Então, eu pus debaixo os óculos escuros e por cima os óculos de grau, para poder enxergar melhor, não é? Porque senão aquela claridade iria ser dolorosa, tá certo? Mas não é que o mundo tivesse escuro do lado de fora, é que eu estava usando óculos escuros. Será que com isso eu torno claro o que o elemental faz ao se encaramujar numa casca grossa? Ele não deixa a luz do plano astral chegar a mim, senão pelo sétimo subplano, que os espíritas chamam de umbral e os católicos chamam de inferno. Ínferos, está debaixo da terra, é uma vibração densa. Mas nada disso é eterno. O grande erro do catolicismo depois do Concílio Constantinopla II foi dizer que esse estado era eterno. Isso é uma catástrofe, uma blasfêmia. Torna Deus sem compaixão por seus filhos, eternizar qualquer tipo de sofrimento. Talvez se possa tentar justificar pelo karma que foi ele que criou aquela carapaça. Tudo bem, por vibrações análogas. Mas elas só vão durar pelo tempo correspondente à energia investida nelas. Portanto, não pode haver, num erro finito no plano físico, uma dívida infinita no astral. Isso seria uma blasfêmia, seria considerar a divindade um agiota cósmico que cobra juros infinitos de uma dívida finita. Isso é uma tirania. Isso não existe, não foi isso que Jesus ensinou. Quando ele desceu aos infernos, você sabe, segundo o credo dos apóstolos, no sábado de aleluia recém-passado, na simbologia cristã, segundo Pedro, a epístola, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 19, diz que ele desce aos infernos, ou fala aos espíritos na prisão. Eu suponho que ele não fosse fazer isso para se divertir com as pessoas que estão presas lá. E a menos que ele vá dar uma anistia, que eu não sei como é que fica, porque, segundo a versão ortodoxa, uma vez sentenciado é para sempre, é eterno. Ou vai para o céu eterno, ou vai para o inferno eterno. O que ele foi fazer lá embaixo, então? Vocês já se fizeram essa pergunta? Dá para sentir o cheiro de que o cristianismo primitivo era diferente e havia uma segunda chance, e o Cristo estava dando sermão a essas almas, tentando acalentar e consolar seu sofrimento, falar da possível redenção numa vida futura. Eles não estavam condenados para a eternidade. Então, em algum momento, e eu digo a vocês que momento foi, a filosofia do cristianismo saiu do trilho, porque o ensinamento primitivo era diferente do ensinamento depois do Concílio Constantinopla II. E há vestígios disso em toda parte, em Mateus 11, Mateus 17, em Marcos 4, 11, 12, Marcos 4, 33, 34. Isaías 43, Malaquias 4, 5. Eu não vou aqui ficar incomodando vocês com citações, né? Esse é o Elias que havia de vir, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Me perdoem, aí passa a ser um problema de cotonete. Se a pessoa não consegue ouvir, ele está dizendo que João Batista é a reencarnação de Elias, mas ele tem um cuidado de compreender que nem todos estão prontos para essa afirmação.
Então, ele diz de uma forma branda, ele diz, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ele não quer impor aquilo. Mas se vocês leem Mateus 11 com atenção, ele está falando de João Batista e daqui a pouco, não é? Ele fala de Elias. O mesmo acontece em Mateus 17, de 10 a 13. Em verdade vos digo que esse era o Elias que havia de vir, etc. e tal. E farão eles também padecer ao Filho do Homem. Dá uma olhada lá. E entenderam os discípulos que ele lhe falava de João Batista. Agora, aí alguém diz, não, os discípulos é que entenderam errado. Não, não. Vocês leiam Mateus 11 junto com Mateus 17, contextualizem e me digam se ele errou alguma coisa. Mas ele foi suave o bastante a compreender que nem todos estavam preparados para a doutrina da reencarnação no judaísmo. Era um ensinamento esotérico. Ele ensinava isso aos discípulos em particular, como está em Mateus 4:34, certo? Aliás, Marcos 4:34. Marcos 4:33 justifica, e por meio de parábolas tais ele falava às multidões segundo tinham capacidade de compreender. Mas sem parábolas nunca lhes falava. Tudo, porém, revelava aos seus discípulos. Então, o conhecimento que nós estamos estudando hoje é considerado um conhecimento esotérico, que nem todo mundo tem capacidade de compreender que o inimigo está dentro de nós, não está do lado de fora. A maioria das pessoas tem que enxergar um diabo, sei lá, com chifre, escama, fedendo enxofre, ou então um Deus parecido com o Papai Noel em cima de um trono branco. Aí eu deixo um Zeus. As pessoas querem exteriorizar, reificar, objetificar uma coisa que está dentro de nós, porque elas não têm a autopercepção, a autoobservação e o autoconhecimento. É isso que nós estamos tentando ensinar aqui, se é que é possível. Eu já digo que não é possível. Eu posso fazer alusões, mas não se pode ensinar isso. A pessoa é que tem que se auto-observar, porque é um conhecimento que tem que ser observado de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso é esotérico. Mas eu vou prosseguir. Ele diz: isso é o que significa estar confinado a um suplano em particular. Não que o homem esteja de modo algum limitado em seus movimentos, e sim que sua consciência recebe suas impressões unicamente através de um tipo de matéria e assim obtém uma visão muitíssimo parcial do mundo que lhe coube. Se não ensinarem que dá para tirar os óculos escuros, ele não vai ver a luz. O que eu estou aqui insistindo é que dá para tirar os óculos escuros. Tudo o que ali há de melhor, mais brilhante, mais belo, está fechado para ele, e as influências mais elevadas do plano não podem varar esse véu de matéria mais densa. Assim, ele se detém em íntimo contato com a Terra e está impossibilitado de encontrar amigos seus que já galgaram níveis mais elevados. Ou seja, ele está como prisioneiro, palavra usada na Bíblia em Pedro 3, né? Pregando aos espíritos na prisão, referente ao sábado de Aleluia, porque ele obteve ressurreição dos mortos, ele conheceu o mundo dos mortos e voltou. Essa é a grande iniciação, chamada quarta iniciação, ou iniciação do Arahat, da ressurreição.
Aí vem um novo subcapítulo intitulado Efeitos daninhos da reordenação. Será que eu consegui explicar bem o que é a reordenação? No homem comum, as partículas estão dispersas. No falecido, o elemental instintivamente chama as partículas mais densas para fazer uma capa, uma casca, porque ele não quer que se decomponha aquele corpo. Então, ele chama o que há de mais pesado para fazer uma resistência. O que de pior acontece é, sem dúvida, o obscurecimento da visão clara e verdadeira do homem em todas as etapas de sua vida astral, de modo que não pode ver um parente ou um amigo, a menos que ambos abandonem o mundo físico quase ao mesmo tempo. Mas se um homem que depois da morte se encontra nos planos inferiores e procura ali um parente que tenha transferido sua consciência para um nível superior e esteja atento aos interesses do alto, mal o percebe o recém-chegado, porque este só pode ver na porção ínfima da matéria astral correspondente ao subplano inferior que se encontra. Então, ele não consegue entrar em relação porque ele está usando óculos que não lhe permitem enxergar a zona mais luminosa. Conforme os moradores do plano astral vão elevando a sua consciência a um nível superior, tornam-se entidades visíveis e ativas apenas nesse nível superior e aparecem como formas inconscientes nos planos inferiores. Aí ele sobe, aí os outros lá de baixo é que não veem ele. Contudo, nele subsiste ainda alguma matéria desses níveis inferiores, e a sua consciência pode ser temporariamente repuxada a essa matéria por uma suficiente estimulação da mesma, se ele se concentrar nisso. Isso acontece frequentemente devido a desconsideradas aflições da família e também invocações mediúnicas. Se vocês assistiram o nosso evento nesse fim de semana no ITB, que foi online também, porque era híbrido para todas as direções, vão ver que a grande discussão é exatamente esta. Quanto invocar a presença do morto atrapalha a ascensão dele a planos elevados, porque está chamando para baixo, está chamando para a Terra de novo. Alô, alô, Terra chamando. Se ele atender, ele vai ter que se conectar com níveis inferiores de comunicação. Os que estão nos planos superiores e sentem afeto pelos parentes e amigos confinados nos planos inferiores podem ter uma consciência momentânea nesses subplanos devido ao afeto que os move, mas sem manter-se muito tempo neles. Então faz uma visitinha, já tem que ir embora. Embora ambos estejam ao mesmo tempo no mundo astral, a atenção do que se encontra em nível superior está voltada para formas mentais e a do recém-chegado para imagens de objetos físicos. Então, em frequência diferente. Cada qual parecerá ao outro como indefinido e irreal, ou como vivendo num mundo de sonhos. Eles não estão na mesma frequência, não estão conseguindo se comunicar direito, não conseguem um enxergar o outro de forma clara. Para o habitante mais antigo do mundo astral, as formas de pensamento ao redor de si pareceriam ser realidades viventes. O corpo astral do recém-chegado, embora deva conter também matéria de subdivisões superiores, não estaria focalizando a parte que o homem superior veria claramente, e assim
lhe pareceria como inconsciente, dá a impressão que o sujeito está dormindo. Se o afeto entre aquelas duas entidades astrais for profundo e sincero, provavelmente as capacitará para dominar momentaneamente o desejo do elemental e se verem reciprocamente muito bem. Mas a recordação e reordenação das camadas concêntricas se operará logo e usualmente cada um tornará a ver o outro como uma sombra. Então, eu não sei se eu estou conseguindo explicar que o elemental acaba afastando uma pessoa da outra, mesmo no mundo dos mortos. Eu nem estou falando dos vivos. Porque um não está conseguindo entrar na sintonia do outro, porque não domina o veículo, não domina o automóvel. O automóvel é que está dominando a pessoa, então eles não conseguem se aproximar. Um vai para cá, outro vai para lá. Será que isso esclarece um pouco mais o que está acontecendo? Aí entra um novo subcapítulo, as vantagens da recusa. O homem que se recusar a submeter-se à reordenação do seu corpo astral, isso quer dizer a vontade do elemental, a vontade escravizante ou em pânico do elemental, em capas concêntricas, evita essa dificuldade e decepção ou frustração ou desilusão em qualquer nível onde se encontre, ativa a consciência de seu amigo, pode encontrá-lo naquele ponto e com ele conversar plena e desembaraçadamente. Em alguns casos, ainda vai mais além, pois já livre da escravidão a que o tinha submetido o desejo elemental, torna-se-lhe fácil ensinar a outros o meio de se redimirem e viver astralmente com maior utilidade e aproveitamento. Então, ele vai começar a dar palestra lá em cima sobre como dominar o desejo elemental. O homem comum que não sabe nada dessas coisas resigna-se com a reordenação das capas de seu corpo astral, considerando-as inerentes às novas e estranhas condições que o rodeiam, e parece-lhe estar vendo a totalidade do mundo ultratumba, quando em realidade vê apenas uma parte de um suplano, provavelmente a pior. Em vez dele ir para o lugar bonito, ele fica na lixeira, ele fica no lixão. Tá? Mas não há razão para que o estudante de ocultismo, conhecedor da situação, se submeta servilmente ao jugo do desejo elemental, como talvez não o tivesse feito durante a vida física. Se ele aprendeu a dominar seus desejos e emoções em vida, ele vai ganhar nota 10 para dominá-los depois da morte. Mas o problema é que o pessoal não se dá conta ou não faz o exercício a tempo e depois entra em pânico e aí se dá conta que não leu, não estudou, não meditou. Né? Opor-se-á a que o duro cascarão o confine ao suplano inferior e insistirá em manter-se em livre comunicação com os planos superiores. Afinal, o cocheiro domina o cavalo ou é o cavalo que domina o cocheiro? Em síntese, essa é a pergunta. Quem é que está no comando? Para comandar, eu tenho que conhecer. Conhecimento é poder. Dessa forma, se achará na mesma situação em que se via quando, durante o sono, atuava no mundo astral e, consequentemente, será capaz de se movimentar muito mais livremente e prestar maiores serviços do que se submetesse à escravidão de seus baixos desejos. Porque
Porque quando ele está vivo, dormindo no astral, o corpo astral não produziu a reordenação porque não está em pânico. E aí a pessoa viaja no astral com mais facilidade. A maioria das pessoas ainda fica presa nos seus próprios sonhos. Mas, enfim. O esforço para resistir à reordenação do corpo astral e fazê-lo voltar ao seu estado primitivo é precisamente análogo ao que na vida física realizou para vencer paixões avassaladoras. A entidade elemental está temerosa de se ver naquele estranho ambiente de semiconsciência e esforça-se por contaminar o homem com seu temor, de modo que este sinta pairar sobre si um perigo unicamente evitável se ele ceder à reordenação de seu corpo astral. Então, ele acha que ele não pode tirar os óculos escuros, senão vai piorar a coisa. Mas se ele resiste com firmeza a esse impulso irracional de temor, mediante a serena afirmação de seu conhecimento, vencerá os ataques da entidade elemental, como durante a vida venceu repetidas vezes a violência dos desejos, e dessa maneira se converterá em efetiva e vivente potência durante sua vida astral e prosseguirá sua tarefa de auxiliar todos os que necessitam de ajuda, tal qual o fizeram em vida enquanto seu corpo físico dormia. Ele está se referindo aos auxiliares invisíveis. Mais uma vez, vemos as inestimáveis vantagens de se conhecerem exatamente as condições imperantes na existência ultraterrena. Certo? Não é livro de uma única leitura, o que há além da morte. Também esse tema é, em alguma medida, ventilado no outro livro de Leadbeater, A Vida Interna, onde ele fala dessas camadas interiores e do conhecimento esotérico em geral. Ok? Então, eu vou agradecer a atenção de todos, de ficarem 1 hora ultratumba comigo aqui. Não é talvez o assunto mais atraente, mas a gente tem que falar do assunto para saber o que fazer quando, eventualmente, o barqueiro vier nos buscar. Então, essa é uma jornada garantida para todos nós. Eu acho que a gente tem que estudar o trajeto e a maneira de comandar o barco antes, e não em pânico na última hora, porque aí não vai nem saber por onde começar. Muito obrigado. Mas, Ricardo, pode fazer uma pergunta? Por favor. Primeiro, eu agradeço. O livro Plano Astral, tive chance de ler, fazer aqueles nossos resumos, está feito, tranquilo. Sendo que na página 119, ele fala exatamente sobre os elementais criados inconscientemente. Ah, pois é, mas esses já Isso. são uma espécie de nutridos por forma pensamento, né? Mas vamos lá. Mas, para ser mais exato, na página 121, ele diz que se o desejo for perfeitamente definido, por exemplo, o desejo de melhora de uma doença, o elemental pairará sobre o doente, para lhe promover o restabelecimento ou afugentar qualquer influência tendente a impedi-lo. Existe condição do mestre poder falar sobre um pouco mais sobre a utilização do elemental para o bem, como nesse caso, na página 121? Bom, vou ler de novo. Se o desejo for perfeitamente definido, é aqui, por exemplo, o desejo de melhora de uma doença, o elemental pairará sobre o doente que lhe promover o restabelecimento ou para afugentar qualquer influência tendente a impedi-lo. É essa a passagem que tu crias?
Isso, é a utilização do elemental para o bem. Certo. Então, isto aqui são entidades artificialmente criadas pela mente, são formas de pensamento que são como softwares que eu programei para produzir um certo resultado, ok? Então, se eu tiver o pensamento suficientemente focado, eu crio uma espécie de anjo da guarda para proteger a pessoa que eu quero, vamos dizer, abençoar. É isso que se ensina a fazer nos rituais, na missa pelos falecidos, criar entidades artificiais para auxiliar a sua ascensão, para que essas entidades quebrem a casca do elemental duro, com luz, para que ajudem os enfermos. Então, se tu fores olhar uma missa, para dar o exemplo cristão, poderia dar o exemplo budista, poderia dar o exemplo hinduísta, são rituais milenares. São invocações de anjos e também criações de entidades artificiais para ajudar a proteger seus filhos, para ajudar a proteger a pessoa de algum perigo, para, de alguma forma, tentar ajudá-la a superar uma doença, para abençoá-la. Então, tudo isso é feito nas religiões há milhares de anos. Aí as pessoas usam uma vela, porque a vela tem os 4 elementos, tem a parte sólida, a parte que se liquefaz, a chama, que é claro o fogo, e o ar, que é absorvido da atmosfera. Então a vela é um portal para levar essa energia. Às vezes se usa incenso, tem uma série de formas de tentar reforçar a entidade artificial criada para o bem. Por que que às vezes se tem restrição a esse conhecimento? E quando utilizado de forma egoísta, pode ser considerado magia negra. É isso? Tá. Aí começa a utilização para o mal. Então, infelizmente, os detalhes não são ensinados, mas isso, para quem desenvolve a concentração e o poder da oração, e um pouco de estudo dos rituais, basta frequentar para entender. Tem pessoas do povo que são até benzedeiras, são isso, são aquilo, e exercem esse poder e curam. Seja no local ou à distância, porque dá para enviar essa entidade elemental artificialmente criada pela força do pensamento. Por isso dizia Jesus, foi a tua fé quem te curou, não fui eu. É a concentração da pessoa. Isso é magia branca. Tá ok? Agora, quando se faz isso para qualquer pessoa, é conveniente agregar na oração segundo a vontade de Deus ou como for melhor para ele. Porque senão há o risco de tu criares uma entidade que prenda a pessoa à terra quando ela estaria melhor se desprendendo da doença pela morte. Então Entendi. eu nem sempre sei, é preciso ter essa humildade do que é o melhor para a pessoa. Então eu entrego aquela energia e eu comando o elemental a fazer o melhor possível. Mas eu não comando a pessoa, o elemental a prender a pessoa à terra. E às vezes os parentes impedem que uma pessoa morra, e aí o sofrimento se prolonga. Ou mesmo que ela morra, continuam chamando ela depois que ela passou o portal, não deixam ela subir. O problema continua do lado de lá. Nós temos que deixar a pessoa seguir o que for melhor o seu curso, segundo a sabedoria de Deus. Bom, pela ordem, eu acho que é o José. José Félix. Boa noite, Ricardo. Olha, é assunto muito complicado. Eu até comprei esse livro, estou esperando chegar para poder ver se eu entendo melhor.
Minha dúvida é a seguinte: essas essências elementais, elas existem no plano astral e no plano mental, é isso? Certo. E aí, quando a mônada vai procurando na nova encarnação, ela vai construindo esses corpos através desses elementais que estão nesses planos. É isso? Isso, certo. E aí isso é construído apenas quando. Isso aí vem dos senhores do karma que vai organizando o tipo de tendência que você vai atrair com esses elementais para formar seu corpo mental e seu corpo astral. Faz de conta que é um pendrive que emite uma música e, por ressonância da música, isso seleciona o elemental que virá. E você pode, ao longo da vida, alterando isso através dos seus pensamentos e controle das suas emoções. Perfeito. É esse o objetivo da meditação, da autoobservação, do conhecimento esotérico, aprender a lidar com o poder mental e emocional. Nós temos, nós somos deuses em treinamento, nós temos um poder criador que nós não imaginamos. Eu digo que se o elefante conhecesse a própria força, ele era dono do circo, mas as pessoas se deixam sucumbir pelos seus desejos e emoções. É o Ricardo, elemental que está ganhando a luta. Até a uma coisa, ascendência. Tá bom, ô, obrigado, professor. Ricardo, eu Sim, vou tua voz fugiu. fazer uma inserção Por ah, favor. breve, porque o Selmo perdeu a palavra lá atrás, numa das lives, não foi lhe dada a palavra e ele saiu da live sem a resposta, tá? Então, eu vou fazer uma breve colocação. Eu estou aqui pensando no reiki, na prática do reiki, ah, que faz todo sentido, no sentido de você estar criando uma inteligência artificial, diríamos assim, para proteger e para trabalhar a possibilidade de um tratamento para uma cura, bem como existem outros instrumentos também. Quando a gente trabalha um paciente no consultório com transe hipnótico, você também está criando uma inteligência artificial para que ele possa se libertar daquele trauma, daquele episódio desagradável, a fim de que ele se eleve e vença aquele mal. Eu acho interessante agora, nesse momento, a gente passar a palavra para o Selmo para saber se a pergunta que ele vai fazer e pretende faz conexão com esse tema, senão a gente deixa-o para o final, se você concordar. Não Claro, por favor. sei se o Selmo está presente. Estou com dificuldade de te ouvir, Selmo. Vou verificar se ele está presente aqui, Ricardo. Ele está ali. Melhorou? Ah, Agora sim. sim. Então, a pergunta anterior, da live anterior, não tem muito a ver com o assunto de hoje, porque trata de um assunto que você chegou a falar, de pit stop ligado ao aborto, né? Então, isso aí deixa para uma outra ocasião. É, a de hoje, dado que o assunto é tão interessante, né? Enfim, incrível, todas as colocações, muita informação numa única live. Eu vou precisar assistir de novo assistir mais de uma vez, inclusive, e ler os textos, né? Ler os livros. Mas a pergunta é, eu conheço pessoas que participam de cirurgia de materialização e nós aqui temos um médico aqui no Brasil, o Dr. Paulo César Frutuoso, que atua muito com cirurgia de materialização numa instituição aqui chamada Frei Luiz. Não sei se os senhores sabem, né? E o fato é que essas cirurgias realmente são uma coisa de fato que ocorre, né? A gente percebe que os elementais estão ali atuando porque eles conseguem materializar parte do corpo, né? E ele conta aí de um professor dele na universidade que fez essa cirurgia e o médium retirou a válvula mitral dele do coração e refez uma nova usando o ectoplasma.
Eu queria saber, Ricardo, se pela visão teosófica, o que você tem para dizer acerca disso, né? Bom, veja bem, a senhora Blavatsky estava dada como morta lá pelo ano de 1880 e alguma coisa. E, num certo momento, o mestre apareceu. Veja que diz a biografia que ela. Eu recomendo que vocês leiam. Tá? Helena Blavatsky, a vida e a influência extraordinária da fundadora do movimento teosófico moderno. Alguns se apavoram porque o livro beira 700 páginas. Mas quando eu comecei a leitura, eu devo confessar a vocês que foi difícil largar. E eu me surpreendi como aquelas páginas desapareceram rapidamente. Eu li Porque é em um 2 caso dias. real e bem documentado. Tu leste? Tua voz fugiu, Tete. Eu li em 2 dias essa obra. Ah, tá vendo? É impossível largar, é difícil fazer as refeições. Cria um problema quando a gente começa a ler um livro dele. Muito bem documentado os eventos que ocorreram na vida dela. Estou contando só um fragmento. O mestre chegou lá, perguntou: tu queres terminar para mim a doutrina secreta? Ou tu preferes morrer e te libertar do fardo da carne? Tu tem direito a esse descanso, porque o mestre não curou ela da bala que ela tinha na coluna, das dores que isso produzia. Por quê? Era karma dela. Mas ele, de alguma forma, mexeu nos rins dela, que ela estava, o médico estava preparando o óbito lá por mal de Bright, já estava a causa-morte estabelecida. Daquela noite se esperava que ela não passasse, e não só ela passou, como ela começou a trabalhar 16 horas por dia ao longo de anos até terminar a doutrina secreta. E há testemunhas da visita do mestre que ele se materializou do nada dentro da sala e o pessoal que estava lá viu. Aí vão dizer, não, isso é história da carochinha, isso é sei lá o quê. Então, eu não estava lá, eu não vi nada, mas a história mostra que ela viveu uma sobrevida de 4 ou 5 anos, escreveu a doutrina secreta e ainda foi para Chave para a Teosofia e a Voz do Silêncio. Enfim, ela completou talvez as melhores obras que ela escreveu foram nessa sobrevida. Então, eu não posso saber exatamente o que está acontecendo nesse centro que tu mencionaste, porque eu não estou lá, não tenho também clarividência, talvez se eu tivesse não ia fazer muita diferença eu estar presente, mas pelos efeitos nós podemos julgar que há uma árvore aí que produziu aquele fruto. Então, como explicar o que aconteceu com Blavatsky se o poder da mente não pudesse curar o enfermo? Porque não se usou nenhum remédio, foi imposição de mão. Ou como é que o mestre faz? Eu não sei. Se eu fosse mestre, eu responderia. Mas, genericamente, é o uso da vontade para restabelecer a corrente prânica. Tá certo? Basicamente, é isso que é imposição de mãos. Agora, se dão o nome de cirurgia astral, de reiki, disso, daquilo, aí não sei se a técnica é um pouco diferente em cada caso,
E aí nós teríamos que fazer uma pesquisa astral para a qual eu não sou dotado. Mas que isso é possível, isso é possível. E as evidências ao longo dos milênios são abundantes. Aí uns chamam de milagre, outros chamam de intervenção divina, outros chamam de poder da oração. Eu não sei se o nome faz importância nisso, e sim que a mente ordena a matéria e cura a doença. Por favor, Cláudia. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Concordo plenamente com você e eu ainda vou só complementar. Mérito. Todas as doenças que nós temos, todas as dificuldades que nós temos, todos os obstáculos que aparecem na nossa vida são frutos das nossas atitudes anteriores, ou na mesma vida, ou na vida passada. E, como diz nossa amiga HPB, é melhor agradecer porque podia ser bem pior. Quando você recebe um prêmio desse, uma bênção dessa, de te curar de alguma coisa, é porque ou você compreendeu aquilo ali e aquela dor não é mais necessária, aquele sofrimento não é mais necessário, que você entendeu, a sua mente absorveu aquilo ali, entendeu que aquele sofrimento não é você. Depois de 30 anos lidando com artrose nos 2 joelhos, com várias coisas, e já tive uma cura maravilhosa como essa daí, eu cheguei a esse entendimento. Eu parei de reclamar, eu agradeço pela oportunidade de estar aprendendo, de estar aqui com você, de depois de, sei lá, 30 anos, voltar a assistir suas palestras. Então, assim, é mérito. É como o próprio Leadbeater fala, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando a nossa mente, o nosso coração, ele se prepara, as coisas acontecem, aparece um reikiano, aparece alguém num centro que sabe fazer cirurgia espiritual, aparece, aparece. Eu acho que é uma benção, é uma benção. Perfeito. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Essa frase diz tudo. Eu acredito que aquilo que nós chamamos de dificuldades, não vou dizer que elas sejam agradáveis, mas elas são parte do nosso treinamento baseados no nosso karma. É justamente para nós nos exercitarmos. O caso inverso são os 40 ganhadores da loteria, aquele que eu investiguei, acho que já com vocês outro dia, que 10 anos depois que o Fantástico ainda fazia investigações, verificou que 39 estavam mais pobres do que antes. Porque o dinheiro veio a rodo, ganhou uma bolada, desapareceu a dificuldade e a pessoa perdeu a noção do limite, começou a torrar o dinheiro sem pensar em fazer um pé de meia. E o resultou que só um continuou rico, porque já era rico antes, ele apenas ganhou dinheiro e administrou, aquilo não subiu a cabeça. Mas se alguma vez vocês ganharam uma herança, isso, aquilo, é fácil torrar, rapidamente vai embora. E alguns desses ganhadores de loteria destruíram suas vidas em álcool, em drogas, em prostituição. E tem um caso aí que eu acho que citei para vocês, o cara ainda foi assassinado pela amante, pelo amante da mulher que veio a casar com ele. Ele já era, se eu entendi bem, 50 ou 60, já tinha diabetes, já tinha perdido as pernas, estava numa cadeira de rodas vendendo como assim no meio da rua, fazendo aí um serviço simples. E, de repente, se apaixonou, diz a história, por uma guria de 19 anos que quis casar com ele, imagina. Deve ter ficado muito apaixonada por ele.
E aí o amante, depois que estava a papelada assinada, o amante foi lá e matou ele, e aí a guria também foi para a cadeia e tal. Mas vocês conhecem as leis no Brasil, bom comportamento, não sei o quê. Depois de 5 anos está libertada, cumpra um sexto da pena, diz que não tem lugar para botar os presos na cadeia. Umas coisas assim que não me perguntem, porque eu não consigo entender direito. Mas a sorte grande do personagem foi, na verdade, o azar grande. Então, assim como as dificuldades podem nos treinar a desenvolver força, as facilidades podem nos facilitar a desenvolver vício. E isso as pessoas não pensam. As pessoas não percebem que o seu dever é o caminho do seu treinamento. E é para isso que o Dharma existe, para que nós cumpramos exemplarmente o nosso dever, porque é ali que está o treinamento que a vida está mandando para mim no meu estágio evolutivo atual. Nenhuma fantasia, é o cumprimento do dever diário. Esse é o caminho do ocultismo. Mas se eu tiver consciência do que eu estou fazendo, aí é que o efeito multiplicador se dá. E mesmo dormindo, eu continuo sendo útil. E mesmo depois da morte, eu posso até instruir pessoas a executarem com perfeição os poderes que elas já têm. São poderes divinos que nós não sabemos usar. E o Luiz colocou a pergunta muito bem. Eu estou criando uma entidade artificial para curar, para proteger. É isso que eu estou fazendo quando eu oro por um ente querido, ou até por um desconhecido. Por que tem que ser só o ente querido e o resto esquecido? Ah, essa é a pergunta. Por favor, TP. São coisas tão básicas. Eu vejo, por exemplo, o Dharma de um membro da sociedade teosófica, no mínimo, é contribuir com a sociedade teosófica da forma que for lhe cobrado ou exigido, porque se assim não for, ele peca por omissão. Se ele entra, se ele pede ingresso para a sociedade teosófica enquanto membro, e no momento que ele é chamado a ajudar, a contribuir da forma que lhe convém, que é necessário, e ele se omite, ele está assumindo um karma. Outro dia, uma pessoa comentou comigo alguma coisa que eu até gostaria de compartilhar com você, porque eu achei interessante, Ricardo. Cuidado com as pessoas que você apadrinha para a sociedade teosófica, porque você acaba comprometendo-se karmicamente com essa pessoa que você está apadrinhando, né? E eu refleti, porque quando as pessoas que apadrinhamos são chamadas a cumprir com o seu Dharma dentro do trabalho teosófico e ela se omite, de alguma forma, a gente tem uma beiradinha desse karma, não é? Me lembro bem de você ter nos dito numa live que havia necessidade de contribuição para a loja, para a sociedade teosófica. A pessoa disse: sinto muito, eu não tenho como contribuir porque eu estou no Egito, passeando, não é? Isso me chamou muita Me atenção. mandou um postal ainda, me mandou um cartão postal. Pois é, porque eu entendo assim, olha isso. Se o nosso Dharma na sociedade teosófica é ajudar e a sociedade teosófica siga o seu caminho e ela prossiga, o mínimo que a pessoa que ingressou para a sociedade teosófica deve fazer é contribuir dentro das possibilidades com a instituição para que ela possa seguir. Porque senão ela coloca uma responsabilidade, um fardo muito grande sobre a loja, se omitindo, e alguém tem que pagar aquela conta, não é? Eu acho que essa observação é muito interessante, porque até foi um irmão nosso que me chamou no WhatsApp conversando a respeito disso. Cuidado com as pessoas que você apadrinha. E eu pensei, eu e Ricardo temos que nos atentar realmente, não é? Quantos padrinhos e afiliados, né, nós temos? De alguma forma, a gente tem uma corresponsabilidade com quem está ingressando. É só um adendo. E olha, Ricardo, eu vejo que essa live
que você está fazendo hoje, especialmente, até mais do que as outras, porque hoje é uma live especial, você está se dedicando aos estudos dos elementais, ela é extremamente importante porque ela esclarece uma série de dúvidas. São muitos detalhes, são muitas informações. As pessoas que estão chegando, ou até que já têm algum tempo dentro da nossa instituição, vão se sentir motivadas a buscar mais informações a respeito para poder entender o básico. Por exemplo, a meditação. Qual que é a finalidade da meditação, se não adestrar os elementais? O exercício do yoga, que é um curso que você está iniciando agora, com o apoio da loja Estrela d'Alva, com o apoio do Juiz de Fora, que a gente incentiva as pessoas a ingressarem, e quem não quiser e não sabe do que se trata, comece o curso, e se não se interessarem, desistam, mas tente pelo menos. É o É uma quê? É uma... mudança de vida, não é uma palestra, é uma mudança de vida. Sim, é uma mudança de vida. E eu estou sentindo esse ciclo da vida e da morte, promove uma mudança de vida. Eu não diria mudança, Ricardo. Mudança é dar seguimento ao velho de uma outra forma, segundo Krishnamurti. Eu diria que é uma transformação. É você observar a forma e transcender a forma para uma nova perspectiva de vida, numa vibe diferente. Nós temos aí a nossa irmãzinha Elaine e a nossa irmãzinha Sheilinha, que deve estar aí na live, eu não a identifiquei, saindo de um retiro de meditação de 10 dias. Eu imagino o quanto elas estão, nesse momento, sentindo-se adestradas de alguma forma contra os elementais que, de alguma forma, aprisionam neste corpo físico, né? Depois até gostaria de estar conversando com a Elaine a respeito disso, porque é muito incrível essa possibilidade de passar num retiro 10 dias trabalhando meditação. É só uma inserção e eu gostaria de saber se alguém mais tem o desejo de se manifestar nesse momento. Ou então se cale para sempre. Tu falaste uma coisa sobre a questão da cura também, não é? Sim. Eu gostaria de lembrar que se a pessoa não mudar os hábitos que geraram a doença volta. A doença não caiu do telhado, ela não é um efeito sem causa. Então, da mesma forma que na loteria, a pessoa ganhou a loteria, está tudo resolvido. Não, se ela não se disciplinar, ela volta para a miséria. Então, eu gostaria de lembrar, eu conheço muitas pessoas que fizeram a tal da cirurgia bariátrica, que tinham que emagrecer e não conseguiam. Aí tu tira lá uma fatia fora do estômago para reduzir a sensação de fome, e por alguns meses, talvez, a pessoa de fato vai emagrecer. Mas eu conheço muitos casos que a pessoa voltou a engordar depois. Adivinha por quê? A intervenção só afeta o físico. O que nós temos que curar primeiro é o emocional e o mental, e é nisso que as pessoas às vezes não prestam atenção. Elas estão preocupadas com fenômenos maravilhosos e miraculosos no mundo físico, mas não querem se trabalhar interiormente. Aí as coisas, os problemas voltam. Ou, para usar a expressão popular, para onde o cachorro vai, leva consigo suas pulgas. Então, nós temos que observar para dentro de nós que pulgas são essas que nós estamos nutrindo. Porque esse é o caminho da libertação, não é? José Félix. É só para dar uma ênfase, a semana passada eu me inscrevi no curso da Associação Anibesa e o Yoga Sutra de Patanjali, já estudei um pouquinho do autocultura à luz do ocultismo, e estou estudando também a ciência do yoga. O Yoga Sutra de Patanjali é exatamente para a gente trabalhar e melhorar o corpo físico, o corpo mental, o corpo astral, e domar os
elementais e ter uma Exato. vida mais saudável fisicamente, mentalmente e astralmente. Então, esse curso, acima de tudo, é maravilhoso porque ele vai detalhar os yogas sutras de Patanjali que foram feitos exatamente para a gente melhorar tudo isso, né? Com certeza. Agora tu disseste tudo. É um método para a libertação espiritual. Não é apenas uma resposta para uma pergunta isolada. É uma maneira de viver e um conhecimento de como proceder com esses níveis do físico, emocional e mental para libertar o ser humano do sofrimento. O Dr. Ruguet, ele promove muitos cursos e muitos trabalhos lá no Ashram, no Triângulo Mineiro, que também promove esse adestramento dos elementais. Parece-me, inclusive, que você já teve lá uma ocasião, Eu não é? fiz uma extensão, exatamente um Panchakarma. Sim, eu acho muito louvável, bem como o Instituto Teosófico, através do Paraíso na Terra, o Centro Raja tem promovido muitas oportunidades para esse adestramento dos alimentais. E agora a gente tem uma oportunidade, Ricardo, com o curso de yoga. Eu acho que vale a pena nós possamos investir nisso, né? Com certeza. Uma possibilidade de transformação. Bem, a nossa live chega ao final hoje, pretendendo retornar na quarta-feira próxima, dia 10, às 18 horas, seguindo nessa mesma temática o ciclo da vida e da morte. E agora, no fechamento da nossa live, Ricardo, vamos nos lembrar do nosso irmãozinho que sofre, filho da Helenise Costa Barbosa, que é o Felipe, que está de fato em estado terminal. Ela tem pedido muitas orações, muitas preces para que ele possa ter um desprendimento mínimo de doloroso possível. Bem, vais fazer? Sim, prefiro você. Ah, então vamos observar a nossa respiração suave e profunda, preferência sentados com a coluna ereta, dentro do possível. Poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, em particular a irmã Elenise Costa Barbosa, seu marido Birajara Barbosa, em favor de seu filho, Felipe Costa Barbosa, para que, de acordo com a vontade de Deus e como for melhor para ele, possa se descobrir merecedor dessa bênção e, assim, descobrir alegremente essa relação com os poderes do amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Nos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. 。
Gratidão, Ricardo, pela presença, sempre linda, pela live belíssima, e na oportunidade, convidando as pessoas de Juiz de Fora para retornarem aos nossos estudos presenciais de 15 em 15 dias, a partir da próxima terça-feira, às 18h30, na sede da loja. Gratidão a todas as presenças maravilhosas. Estaremos juntos em breve. Boa noite. Gratidão, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por tudo.